São Paulo venceu ontem, começamos o Brasileirão com o pé direito, com 3 pontos na conta, baita vitória do time do São Paulo, em todos os aspectos, né, cara? O contexto do que vem acontecendo, era um jogo muito difícil contra a equipe do Flamengo, que é o atual campeão do Brasileiro. Vitória de virada, coisa que não sei se vocês já repararam, mas não é muito comum esse elenco do São Paulo virar jogos. Tem poucas viradas aí, eu nem me lembro qual foi a última, entendeu? Não é muito comum esse elenco aí sair atrás do placar e conseguir virar. E ontem conseguimos fazer isso. 2-1, saímos atrás do placar, buscamos a virada e vencemos aí 3 pontos aí na conta aí do São Paulo para começar o Brasileirão de pé direito, para dar uma tranquilizada, para amenizar um pouco aí tudo que vai acontecendo no São Paulo, para dar mais confiança, né, para os jogadores, para a torcida aí também. Temos uma decisão de campeonato aí no sábado contra o Santos, porque é uma decisão de campeonato, porque, por exemplo, se tu for pegar os jogos da semana, 2 jogos no Morumbi seguidos. Ontem contra o Flamengo, brasileiro, e Santos pelo Paulistão sábado. O São Paulo, se tivesse empatado ontem, a gente era ok, né? É ok, faz parte, é isso. Contra o Santos, não tem empate, tem derrota, é 3 pontos ou 3 pontos. Não tem outro resultado no sábado a não ser 3 pontos. São Paulo tá beirando a zona do Paulistão, né? Então, é uma vitória que serve para dar moral pro time, para dar confiança, para mudar um pouco esse astral de coisa ruim no São Paulo, né, cara? É tudo fora de campo, uma porcaria, um lixo, impeachment, escândalo de não sei o quê, atraso de salário, o time mal pra caramba no Paulistão. Então, quando tem uma vitória dessa, cara, para mudar o astral, mudar esse momento e virar um pouquinho a chavinha do São Paulo nesse começo ainda de temporada. Então, baita vitória, cara. Primeiro porque é 3 pontos no Brasileirão, começamos da melhor maneira e, como eu falei, para dar mais confiança, mudar essa parte anímica aí dos jogadores e também da torcida, que tá muito machucado com tudo que vai acontecer. Então, baita vitória aí do time do São Paulo. Deixa eu pegar aqui a escalação. Muita gente aí não gostou, e eu vi isso no intervalo, da postura do São Paulo no primeiro tempo, porque o Flamengo aí ficou mais cabotado. Teve um momento que o Flamengo estava com 70% ali de posse de bola. Eu também confesso que não gosto dessa postura do adversário chegando na nossa casa, ficar com a bola e a gente ficar olhando. Eu não gosto disso, mas foi o que o time fez ontem, o que o Crespo fez ali, montou de estratégia. E o Flamengo começou o jogo dominando, tendo mais posse de bola, indo pra cima, não criou grandes oportunidades. Teve aquela oportunidade do Carrascal, que o Everton Cebolinha dá o passe nas costas da defesa, ele quebra toda a defesa do São Paulo. O Carrascal sai na cara do Rafael e chuta mascado ali pra fora, faz a chance mais clara do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo teve a bola, o São Paulo se defendeu muito bem, que era uma questão que a gente estava comentando, acho que desde o jogo contra o Corinthians, que a gente estava comentando que tem que melhorar sem a bola, que a gente estava muito vulnerável, dando muito espaço para o adversário com essa formação, né, que o Crespo montou, que foi Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho com uma linha de 4. Não estava dando. Ontem manteve o meu campo, mas botou mais um zagueiro, 3 zagueiros. Então se defendemos muito melhor. No primeiro tempo, São Paulo teve uma chance com o Luciano ali no cruzamento, no lançamento do Mike na direita, né, o Luciano puxa para a esquerda, chuta com desvio, quase a bola vai pro gol, com desvio ali, mas foi para fora. Foi as 2 chances mais claras do jogo, a do Carrascal do Flamengo e a do Luciano do São Paulo. O Flamengo teve a bola, ficou mais tempo ali com a bola, teve mais posse, mas não conseguiu criar muita coisa. E o São Paulo, como no primeiro tempo ali mais se defendeu bem, porque o Flamengo teve mais volume, mais posse, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de gol. Então, sem a bola, o São Paulo jogou bem no primeiro tempo, né? Os zagueiros foram bem, né? E assim, outro ponto também que eu acho importante ressaltar. Muita gente, o Marcos Antônio tá dormindo, Danielzinho tá jogando mal, Bobadinho jogando mal. Vou falar uma coisa que é importante ressaltar. O que a gente mais fala, né, nos últimos jogos do São Paulo? Que esses 3 jogadores juntos, eles sem a bola, eles têm dificuldade. Porque as características dele, cara, não combina com o jeito que o São Paulo jogou ontem. A gente comenta o quê? Que o time não tem meio campo, o time não desarma, porque esses caras não são para jogar sem a bola, não são jogadores para desarmar, eles são segundos volantes. O Danielzinho jogou até de meia no Mirassol, o Marcos Antônio cansou de jogar de meia no São Paulo. Eles são jogadores, irmão, de segundo volante ali para frente, jogadores que gostam de ter a bola, de ter a posse de bola, de distribuir jogo,
de jogar com a bola no pé e não correr atrás do adversário. Então, no primeiro tempo aconteceu o quê? Flamengo com a bola, São Paulo sem a bola. E o São Paulo sem a bola com esse meio de campo, os jogadores ali do meu campo, esse trio, a gente não vai ver a melhor versão desse trio de meu campo sem a bola como foi no primeiro tempo. Então, não acho que, nossa, eles jogaram mal. Cara, o contexto do jogo ali não vai favorecer o melhor de cada um desses jogadores. Entendeu? Tanto que no segundo tempo, todo mundo melhora porque o São Paulo começa a ficar um pouco mais com a bola. O Flamengo faz gol, o São Paulo fica mais com a bola. Depois o São Paulo empata e vira, e mesmo assim a gente continua também um pouco mais com a bola. Não foi igual ao primeiro tempo, né? Que o Flamengo foi o primeiro tempo quase todo com a bola. No segundo tempo já foi diferente. A gente ficou mais com a bola, ocupou mais o campo de ataque ali, né? Do São Paulo. E é isso, cara. Por exemplo, se você for pegar o primeiro tempo pro segundo, 2 jogadores específicos, Danielzinho e principalmente o Marcos Antônio, tá? Não sei, cara, assim, como não sei se é desligado, sabe? Não tava focado, cara, é que ele não é um jogador de desarme, mano, que vai correr atrás da bola. Olha a diferença do primeiro tempo do Marcos Antônio pro segundo tempo, tipo assim, ele não fez nada no primeiro tempo, nada. No segundo tempo ele jogou pra cacete. Não sei se vocês repararam, no primeiro gol do São Paulo, no segundo gol do São Paulo, desde de quando o São Paulo começa a jogar na defesa, o Marcos Antônio participa 3 vezes, né, da construção do gol. Ele pega a bola na defesa, dá um passe no meio, vai para a direita, recebe a bola na direita, né, ele recebe a bola no meio, ele dá o passe, né, para o Luciano, e vai pro lado direito para receber. Ele recebe do lado direito, dá o passe de novo pro Luciano, o Luciano cruza, o Pulgar fura, ali, né, que ele foi tirar a bola, e o Danielzinho faz o gol. Então, na mesma jogada ali do gol do São Paulo, o Marcos Antônio participa 3 vezes, né? Ele começa na defesa, recebe no meio, e depois vai pro lado direito, né, na ponta direita para receber, e dá o passe pro Luciano cruzar. E, no primeiro gol, que é o gol do Luciano, o Marcos Antônio também participa, que ele recebe a bola no meio e dá uma fatiada espetacular, nojenta, pro lado esquerdo, o Enzo Dias, cruzamento lindo, e a cabeçada perfeita do Luciano. Então, pega, por exemplo, o que o Marcos Antônio jogou no segundo tempo e o que ele jogou no primeiro. Qual a diferença? A diferença é que no segundo tempo a gente ficou mais com a bola. E eles são jogadores de construção. Os 2 gols do São Paulo foram gols de construção. Os 2 gols. No primeiro tempo, a gente viu o São Paulo mais sem a bola do que com a bola e muito cruzamento, muito lançamento, né? Do Mike para ataque, do Enzo Dias para ataque, dos zagueiros para frente e pouca construção. Os 2 gols do São Paulo são gols de construção, né? E o meio de campo do São Paulo é de construção, de bola no pé. Então, todo jogo que a gente for jogar e a gente não tiver a bola, a gente não vai ver a melhor versão desses jogadores. Entendeu? Então, acho que isso é um ponto muito importante. Não acho que os jogadores, né, os 3 do meu campo, jogaram mal no primeiro tempo. Cara, o contexto do jogo não favorece nenhum deles. Não favorece nenhum deles. A gente conta no pré-jogo. Não pode acontecer hoje do Crespo colocar esses 3 no meu campo com uma linha de 4. Ou ele coloca o Pablo Maia no lugar de alguém no meu campo. Ah, Gabriel, ele tá mal pra cacete, mas é o único primeiro volante do elenco. Único. Tá nesse elenco mal montado, só tem ele de primeiro volante. Então, ou tu colocava o Pablo Maia mal, ou então tu botava 3 zagueiros. O Crespo optou por 3 zagueiros. Algumas das 2 alternativas tinha que ter. O que não podia era linha de 4 e esse meu campo. O Crespo optou, né, por colocar 3 zagueiros e foram todos muito bem, todos jogaram pra cacete. Atuação, irmão, muito boa dos zagueiros aí do São Paulo. E a gente viu um time mais compactado, que quando tava sem a bola, na maior parte do primeiro tempo, se defendeu muito bem. O Flamengo no jogo inteiro não teve grandes chances de gol, teve poucas. Então, sem a bola, a gente já viu uma melhora muito grande do que a gente estava vendo em jogos anteriores. Então, ótimo aí o São Paulo sem a bola. Marcamos muito bem, tiramos aí... não sei se tirar o volume é a palavra, porque o Flamengo teve muita posse. Mas a gente não foi tão exigido, que eu acho que é um ponto muito importante aí, né? E é uma melhora, porque o time ontem marcou muito melhor, estava mais organizado, taticamente, sem a bola. Então já foi bem melhor do que a gente estava vendo nas últimas partidas aí, tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá falar aqui dos jogadores, rapaz, dos jogadores aqui. Só faltou eu falar do pênalti, né? Cara, assim, tá tendo um choro, assim, que é inacreditável. Primeiro que o seguinte, é um lance duvidoso, começa por aí. A partir do momento que o lance é duvidoso, não tem nenhum roubo, absurdo, escândalo, nada desse tipo, mas muito longe.
é um lance duvidoso. Pra mim não foi pênalti, tá? Teve o toque do Alan Franco, Gabriel. Teve o toque, ninguém tá falando que não teve. Mas é pênalti pra aquilo lá? Pra mim não é um toque suficiente pra marcar o pênalti. E outra, que é muito importante, o Arrascaeta consegue finalizar o lance, tá? Ele finaliza pro gol, entendeu? Então, não foi pra mim o suficiente o toque pra marcar o pênalti e o Arrascaeta consegue concluir a jogada. Tu não vai marcar um pênalti super duvidoso, que pra mim não foi, no último minuto do jogo, né? E assim, é aquela coisa que eu falo sobre a tal da interpretação. Quando é um lance unânime, o que é um lance unânime? Um lance unânime é aquele pênalti que teve no Paulistão ano passado, do Vitor Roque, que todo mundo falou que não foi pênalti. Sabe o que é um lance unânime? Um lance unânime é o pênalti que não marcaram no Tapper no Brasileiro ano passado, né? No jogo do Ramon Abate-Abel. Aquilo ali é lance unânime. O do Vitor Roque, com a arboleda no Paulistão ano passado, aquilo ali é lance unânime. Aquilo ali é escandaloso, é absurdo, é um assalto. O lance de ontem é ao contrário. É um lance interpretativo. Interpretativo. Pra mim não foi falta, tá? Pra mim não foi falta, né? No caso, não foi pênalti. Tem gente que acha que foi, né? Inclusive, um ponto que eu já ia avançando aqui e esquecendo de falar uma coisa. Que transmissão clubista da Globo ontem, rapaz. Meu Deus do céu. Que negócio triste de assistir. Eu acho que não sei se esqueceram lá, mas a transmissão era da Globo, não da Flá TV. Entendeu? Inclusive o corintiano PC Oliveira, que foi um dos piores árbitros da geração dele, terrível, horroroso, né? O corintiano PC Oliveira, que tudo, né, é contra o São Paulo, né? Esse aí, sempre quando tem um erro de arbitragem, a gente comenta aqui sobre ele, né? Que todo lance para ele é contra o São Paulo, entendeu? Contra o São Paulo. Eu vi dois ex-árbitros falando, né? O PC Oliveira falando que foi pênalti, óbvio que ele vai falar, e o Carlos Eugênio Sima, que foi muito melhor que o PC Oliveira, inclusive. E ele falou que não foi pênalti, entendeu? Então, é um lance interpretativo, mas para mim, nada de absurdo e escandaloso. Muito pelo contrário, um lance duvidoso, que poderia marcar, poderia não marcar. Eu não marcaria. Se eu achasse que fosse pênalti, eu chegava aqui e falava, que acompanha meu canal sabe. Quando eu acho que o São Paulo é beneficiado, eu falo, né? E quando eu acho que o São Paulo teve alguma coisa contra o São Paulo, se eu achar que foi, eu venho e falo. Eu não tenho problema nenhum, né, em falar isso. Eu sou um cara que eu sou zero clubista, né? Eu não sou cego. Eu não sou aquele tipo de torcedor cego, né? Que tipo assim, qualquer lance aí, que às vezes nem é polêmico, né? A favor do time dele e não marca, meu Deus, fomos roubados, prejudicados. Tem muito isso, né? Tem torcedor que é cego. Eu sou o contrário, entendeu? Se eu achar que teve um pênalti para adversário contra o São Paulo, eu chego aqui e falo. Se eu achar que foi pênalti. E vice-versa. Entendeu? E vice-versa aí. Então, por exemplo, vocês não me viram, por exemplo, um ponto importante. Um exemplo bem claro. Vamos pegar o último jogo. Qual que foi o último jogo de São Paulo? São Paulo e Palmeiras, em Barueri, 3-1 Palmeiras. O segundo gol do Palmeiras estava 1-1. O segundo gol do Palmeiras teve aquela falta em cima do Mike, que eu achei que foi falta. O que eu cheguei aqui e falei? Rapaz, eu acho que foi falta, né? Mas não acho nenhum escândalo de outro mundo não ter marcado a falta. Eu vim aqui e falei, eu acho que foi falta. Não marcou, é isso. Não vou ficar chorando aqui a vida inteira. Entendeu? E o lance de ontem, pra mim, né? Óbvio, no lance igual, eu tô falando na questão de interpretar lances polêmicos. Entendeu? Então, a minha opinião é essa. Não achei que foi pênalti. Teve gente que achou, faz parte, mas independentemente de você achar que foi pênalti ou não tem nenhum absurdo ali, nenhum escândalo. O São Paulo não foi beneficiado, muito pelo contrário. Teve nada disso. É um lance interpretativo, que pra mim tá muito mais pra que não foi pênalti do que pênalti, na minha humilde opinião. Pelo menos é o que eu acho, eu derrubando as coisas aqui, né? Mas enfim, vamos lá, rapaziada. Inclusive, meu amigo, eu não vou lembrar agora quem cabeceou aquele, a gente tá falando do pênalti, né? Antes desse lance do polêmico aí do pênalti, teve um cruzamento na área, a cabeçada, que eu não sei se foi o próprio Arrascaeta que cabeceou. Aí o Rafael defende no rebote, tem um lance polêmico do Arrascaeta que eu já comentei. Meu amigo, na hora que o jogador do Flamengo ele sobe pra cabecear, quando ele cabeceia, irmão, quando a bola sai da cabeça dele, eu tinha certeza que ia ser gol. Eu falei, não é possível que tomamos gol no final. Já tomamos contra o Corinthians. Eu falei, não é possível que hoje de novo vamos tomar um gol no final. Na hora que o jogador cabeceou, eu falei, gol. Aí o Rafael vai lá, consegue fazer uma defesa espetacular no último minuto.
Aí no rebote o Arrascaeta chuta pra fora e teve lá o toque do Alan Franco que a gente repercutiu agora há pouco. Então, Rafael, porra, só pra essa defesa aí espetacular, monstruoso, goleiro aí que garantiu os 3 pontos ontem. A defesa todinha jogou bem. Alan Franco fez um bom jogo, a Arboleda jogou pra cacete, Sabino também jogou muito bem, cara. Acho que o Sabino, se ele não ganhou todas as disputas, os duelos individuais, ele ganhou quase todos. Inclusive, no primeiro tempo ainda eu falei, caramba, cara, o Sabino tá tirando todas, tá antecipando vários lances ali. E baita partida do trio de zaga do São Paulo. Os 3 jogaram muito, muito bem. Achei que deram um pouquinho de mole no lance do gol do Flamengo, que o Pedro, né, o Pedro tá... Cara, o Pedro, ele tá aqui, né, ele só faz assim, tipo assim, não tinha ninguém pra pressionar, pra dificultar o passe do Pedro, não tinha. Então achei que nesse lance aí do Pedro, do gol do Flamengo, teve um vacilo na zaga, né, e porque o Plato também, quando recebe, tá, tipo assim, com gol escancarado. Então, achei que teve um erro de posicionamento da defesa do São Paulo no gol do Flamengo. Mas, como foi um jogo que a gente não sofreu, né? Como eu falei, o Flamengo criou muito pouco. Tipo assim, o time jogou bem. E os zagueiros também jogaram bem. Então, tirando o lance do gol especificamente, todo mundo fez um ótimo jogo aí. Rapaz, o Enzo Dias voltou no nível que pra mim tá sendo completamente surpreendente. Porque vale lembrar que ele não terminou a temporada jogando. E ele fez uma cirurgia no passado. Então ele voltou muito bem contra o Palmeiras no sintético. Ele jogou pra cacete aquele jogo, jogou muito bem. Entendeu? E ontem fez uma partidaça também. Jogou para um cacete. E ainda deu uma assistência pro Luciano. O Enzo Dias voltou nesses 2 jogos, né? Contra Palmeiras e Flamengo. Jogou pra cacete nos 2. Pra quem não terminou a temporada passada, esses 2 jogos foram os 2 primeiros da temporada dele. Vem de cirurgia. Eu não imaginava que ele ia voltar nesse nível, não. Tá jogando pra cacete o Enzo Dias. Os 2 jogos dele desde que ele voltou, muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Entendeu? Mike na direita, achei que fez um bom jogo. No começo teve um pouquinho de dificuldade ali, né? Com o lado direito do Flamengo. E no caso seria o lado direito da defesa do São Paulo. Achei que ele deu um pouco de dificuldade ali quando vai ter o Cebolinha em alguns momentos, mas achei que ele foi melhorando no jogo. A única chance que a gente teve no primeiro tempo do Luciano foi no lançamento do Mike. Muito bom, achei que ele foi melhorando aí durante o jogo. Marcos Antônio jogou bem, aquela coisa, primeiro tempo, cara, não são jogadores de marcação, então vai ter dificuldade. Segundo tempo, jogou pra um cacete, muito bem o Marcos Antônio. Bobadilha dos 3 do meu campo foi o que eu menos gostei, achei que ele oscilou também. Aí acho que ele erra muito passe, ali onde não pode errar, que é na defesa, quando ele vem receber na bola ali do zagueiro do São Paulo. Danielzinho, mesma coisa. Não fez um bom primeiro tempo, né, cara? Porque não é a característica dele, né, cara? Jogar sem a bola, marcar, desarmar. E no segundo tempo melhorou, tá? Pra mim, do meu campo, o melhor foi o Marcos Antônio com sobras. Na frente, Luciano foi bem de novo. Mais uma vez, fazendo um gol importante, fez o gol do empate. Sempre ele, Flamengo. Se eu não me engano, a maior vítima dele é o Flamengo. Né? Então, Luciano, sempre ele. E o Calera achei que fez um jogo ok, um jogo honesto. Aí não teve nenhuma chance, nenhuma bola ali pra ele botar pro fundo do barbante. E é isso. Cedric tá no finalzinho ele ok. Lucas não deu pra avaliar, né? Ainda sem ritmo de jogo. Jogou muito pouco ontem. Aí, inclusive, né, o GE cravou que ele ia jogar como titular. Né? O GE falou, o Lucas vai ser titular contra o Flamengo. Acabou que nem foi, tá no finalzinho. Depois dos 40 e pouco ali que ele entrou. Pablo Maia também não deu pra avaliar. E Tapia entrou faltando 2 minutos ali, também deu pra avaliar. Não deu pra avaliar nenhum que entrou, porque todo mundo entrou bem no finalzinho. Então não deu ali pra poder, né, cara, falar, foi bem, foi mal. Então é isso, e o Crespo foi bem, né? O time fez um bom jogo, melhorou quem estava reclamando, que é o time sem a bola. O time ser muito vulnerável, voltou para os 3 zagueiros. O time venceu e funcionou, então o Crespo também foi muito bem ontem. Aí, tá bom, minha rapaziada?